trazendo informações para você na área da saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre com profissionais aqui da área da saúde, para a gente trazer informações. Informações são importantes para a gente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde acima de tudo. Você pode acompanhar aqui pelo canal 6.1 da TV aberta, canal fechado na TV a cabo, canal 10 e canal 336 em HD, e também pelo Facebook. Facebook está ali ao vivo e também depois que acaba o programa, você pode assistir novamente, pode compartilhar para quem você quiser. Inclusive eu peço, por favor, compartilhe o link do Cuidando de Você no Facebook, o máximo de pessoas que você puder, que aí você estará compartilhando assuntos bons, assuntos de qualidade, prestação de serviço. Começando a semana, vamos falar de um assunto muito interessante, vamos falar de um assunto que serve para a família inteira, apesar de que tem um destino específico, né, que são as mulheres, principalmente as gestantes. Aí vamos falar hoje sobre parto, né, principalmente parto normal, cesariana, pré-natal, esse momento tão mágico na vida de uma mulher, na vida de uma família. E nós convidamos um obstetra e ginecologista, Dr. Luiz Eduardo Gonçalves Ribeiro, que está aqui conosco hoje, aceitou o nosso convite e prontamente veio ao nosso Cuidando de Você. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Márcio. Boa noite aos telespectadores da TV Rio Doce. E fico feliz por vir aqui falar sobre um tema tão gostoso, tão bacana e que eu amo muito. Falar sobre o parto em si, principalmente sobre o parto normal. Então, o parto normal, o que ele se trata, na verdade, né? Nada mais do que o desfecho de uma gravidez. E para nós, principalmente obstetras, é importante que a paciente ela esteja, quando ela chegue até o hospital, ou pelo menos que ela procure seu obstetra, ela escolha um bom obstetra para poder fazer um bom acompanhamento, fazer um acompanhamento para ver como estão a sua saúde, ver como estão suas vacinas, fazer triagem com exames seriados para ver se está transcorrendo da forma mais perfeita. É muito importante também a realização das ultrassonografias para poder avaliar como que está o bebê, desde o seu tamanho, do líquido. A gente gosta muito de avaliar o percentil do crescimento do bebê, se está um bebê que está crescendo muito, é um bebê que está crescendo pouco, está tendo alguma restrição. Então, tudo isso para dar tranquilidade, para na hora que chegar no final da gravidez, exatamente ter um melhor desfecho, que é um parto normal, tranquilo, sem preocupação e sem estresse. Então, todo parto, toda gravidez que tenha o risco habitual que a gente fala, uma paciente que ela está ali seguindo todo o seu pré-natal, orientações do seu obstetra, realizando todos os exames seriados, usando as vitaminas. Isso dá muita segurança para a gente fazer esse parto normal, com toda a tranquilidade, até para a própria mãezinha também. A mãezinha, ela já nasce, é fisiológico para ela exatamente o parto normal, é deixar o seu corpo trabalhar de forma natural. Então, o parto em si, quando está indo tudo bem, ele só tende a transcorrer de forma mais perfeita mesmo. E é muito importante exatamente as investigações, porque costuma alguns pacientes, igual na própria rede do próprio SUS, às vezes a gente quando atende no próprio hospital regional, chegam pacientes que chegam sem qualquer pré-natal, chegam sem qualquer consulta, e para isso, para o obstetra, é muito difícil até de decidir qual tipo de parto que vai ser. Vou dar um exemplo clássico de uma paciente uma paciente que eu atendi, ela teve 3 partos normais, era uma paciente que tinha tudo para ter o seu parto normal novamente, e aí o bebê estava sentado. Por ele estar sentado, por ele já ter tido vários partos, até ali não teria a contraindicação, mas o problema era o peso. É uma paciente que ela só fez a primeira consulta. E como ela não tinha um pré-natal, era uma paciente até um pouquinho mais obesa, nós acabamos optando pela cesariana e, para nossa surpresa, veio um bebê de 5 quilos. Então, se fosse um parto ali normal, poderia ter complicação. Se ela tivesse feito um pré-natal e tivesse um bebê do tamanho adequado, não teria problema algum, teria parto normal, mesmo ele estando sentado, que também não tem problema algum. Então, é muito importante essa investigação e ter o seu pré-natalista e principalmente seu obstetra acompanhando. É interessante isso que foi dito, que em relação ao parto, né, é o fechamento de tudo que começa desde o início da gestação, né? Exatamente. Então, o que é o ideal, né? Descobriu a gravidez ou suspeitou da gravidez, procure um profissional, seria um obstetra, um ginecologista, para daí o ponto de partida é o que é feito a princípio. Fez lá o teste da farmácia, acho que deu como grávida, procura um médico, vou procurar um médico, um ginecologista, um obstetra, né? E o que é feito a partir de então, quando chega essa mulher ou esse casal até você? Exato, então, ou seja, a partir do momento que a paciente descobriu sua gravidez, então ela tem que procurar um obstetra,
tem que começar a iniciar seus exames, dentre eles o ultrassom. E essa primeira ultrassonografia, a gente faz uma comparação exatamente com a data da última menstruação da paciente. E a partir dessa comparação, a gente já vai ter uma medida, uma média de qual será a data, a previsão do parto dela. Isso é importante porque se você perde esse tempo, então você pode ter um bebê que pode nascer antes do tempo ou depois do tempo. Então, o ultrassom, nesse sentido, ele é muito importante, porque nem toda mulher tem a sua menstruação de forma regular. Muitas mãezinhas, às vezes, chegam e a menstruação dela é muito irregular, ela não tem certeza. Então, o ultrassom é uma excelente ferramenta, ela não é invasiva, não causa mal algum para o bebê. E isso ali vai dar tranquilidade tanto para nós, para ver que se é uma gravidez, para começar, se ela é única, se não é um gemelar. Às vezes acontece da gravidez, dá o teste positivo, e às vezes a gravidez pode estar na trompa, pode estar até no ovário, que a gente fala de gravidez ectópica. Então, descobrir a gravidez, o primeiro passo é procurar sim um obstetra ou um médico para poder selecionar principalmente a ultrassonografia, para ver se está dentro ali do útero, se é um bebê só, e para principalmente, a partir dali, já datar qual que é a previsão do parto. Lembrando que essa previsão do parto, gente, é 40 semanas, não quer dizer que exatamente vai nascer com 40 semanas. A gestante ela pode aguardar de 37 semanas até 41 semanas em estar em trabalho de parto de forma espontânea. A gravidez em si ela vai até 42 semanas. Então, deu 41 semanas, ainda assim não entrou em trabalho de parto, ela poderia ir para o hospital, as maternidades têm protocolos para isso, e dependendo do histórico, se tem cesariana ou não, cada uma tem um perfil para indicações de condutas para poder fazer exatamente a indução do trabalho de parto, seja com medicamentos ou seja até de forma mecânica. Mas essa data é bom frisar sempre que 40 semanas é uma data de previsão do parto, mas não é a data real. Pode aguardar até 41 semanas, que é uma semana até depois. Então, a informação é importante, né? Até para o senso comum diz 9 meses de gravidez, não se conta mesmo a gravidez. Exatamente. Né? Até o próprio Ministério da Saúde tinha na sua caderneta algumas datas que classificavam como alguns dias, que seriam compatíveis com as semanas, hoje já mudou. Ou seja, os profissionais, eles contam por semana, gente. Mês, às vezes, traz muito equívoco, e isso aí até para a própria gestante. Às vezes, ela está iniciando um mês, deu 3 semanas, ela continua naquele mês. Então, ou seja, o ideal é contar sempre, contabilizar pelas semanas mesmo, tá? A questão do pré-natal hoje, né, a gente vê que ele é fundamental para uma gestação saudável, né, tanto para o bebê quanto para a mãe, né, e principalmente para o parto e para o futuro da saúde dessa criança, né? Esse pré-natal, ele é feito a uma periodicidade de quanto tempo? Como é que é feito esse pré-natal? Exato. Então, hoje, pelo Ministério da Saúde, o ideal é o quê? As consultas são sempre mensais, e quando chega com 34 semanas, ela se torna quinzenal, e a partir de 36 semanas a 37, ela se torna depois semanal, para poder exatamente, quando estiver chegando no final da gravidez, ter um acompanhamento mais perto, né? Para ver como que estão os exames. É muito comum a paciente, quando chega no final da gravidez, ela tem mais tendência a ter anemia, ela retém mais líquido, isso aí pode dar uma anemia dilucional, e ao mesmo tempo também ela pode ter algumas complicações se ela tiver algum fator, alguma comorbidade, igual pressão alta, diabetes, e dependendo da gravidade, aí o parto sim deve ser antecipado. Então, para isso, tem que ter um bom pré-natal, volto a frisar, para poder ver se exatamente se pode ir até as 41 semanas, ou até 40 semanas seria a data prevista. Mas algumas pacientes que detectado alguma comorbidade, diabetes gestacional, se estiver bem controlado, gente, dieta, atividade física, pode ir até 40 semanas, alguns protocolos falam até 41. Mas se começa a ter a necessidade da medicação, aí não, aí já começa a limitar o parto. Então, 38 semanas seria o máximo, e se tiver descompensada, dependendo até 37 semanas. Então, é muito importante essas consultas, são mensais, mas para o final que se torna quinzenal e depois semanal mesmo. Pois é, e profissionais como vocês estão ali cuidando da saúde de 2 vidas, né? Da Exato. Mãe e do bebê, ou dos bebês, se for em caso, né, de gêmeos e tudo mais. Né? Com relação à saúde do bebê, esse acompanhamento ele é fundamental, o pré-natal, né? Como que são as etapas e o tempo para ir ver a formação do bebê, o sexo do bebê, o gênero do bebê, se há algum tipo de malformação ou não, como é que é feito esse acompanhamento, o tempo para isso? Sim, a própria ultrassonografia ela é uma excelente ferramenta. Então, a partir de 11 semanas até 13 semanas e 6 dias, você tem o primeiro morfológico, que a gente chama de morfológico primeiro trimestre. Então, é para avaliar exatamente a nuquinha do bebê,
a presença do ossinho do nariz, se ele existe ou não, o primeiro exame do coraçãozinho, do ducto venoso, para ver se ele tem alguma alteração. Se ele tiver alguma alteração, já pode ser algum indício de alguma cardiopatia fetal. Avaliação das artérias uterinas. Se a mãezinha tiver com a artéria uterina com muita resistência, já é um indício que ela possa ter pré-eclâmpsia. Então, antes de 16, 18 semanas, ela tem que estar começando o uso do AS, que é um anti-inflamatório, que vai amenizar, e, claro, o uso do cálcio também, que é um vasodilatador para a mãezinha, para ela evitar essa pré-eclâmpsia. E o ultrassom transvaginal também, que é realizado também no morfológico primeiro trimestre, para avaliar o colo da paciente, se é um colo curto ou se é um colo que já pode estar até ficando entreaberto. Quando chega no segundo trimestre, entre 20 a 24 semanas, é realizado o segundo morfológico, aí é avaliado de uma forma um pouquinho mais detalhada os dedinhos, a face do bebê, a boquinha, o palato, ver se os dedinhos estão todos íntegros, e também novamente avaliada a câmara cardíaca, a região encefálica cerebral, e de novo avalia-se o colo do útero. Esse exame é muito importante. Hoje mesmo eu tive uma paciente que o colega mandou de uma clínica aqui de Valadares, mostrando que ela está na segunda gravidez e o colo dela simplesmente está começando a abrir e está ficando curto. Então ele necessita de uma intervenção. Ela não tinha esse histórico, então, ou seja, se ela não realiza o exame, poderia daqui a algumas semanas simplesmente o bebê pesar e o colo terminar de abrir e o bebê nascer prematuro. Com as intervenções necessárias, usando o uso de progesterona e a própria cerclagem, que é uma amarra que a gente faz no colo, a gravidez ela segura o máximo até uma viabilidade adequada para o bebê. Então, todos esses exames são muito importantes, não só para avaliar só a morfologia do bebê. Claro que é importante sim, e principalmente a parte cardíaca do bebê também. Se o bebê tiver alguma malformação, dependendo, ele tem que nascer num centro especializado. Ano passado eu tive uma paciente, teve a alteração do bebezinho, do coraçãozinho, demonstrou no exame do morfológico segundo trimestre, depois fez o ecocardiograma fetal, comprovou, ela ganhou em Belo Horizonte, deu 4, 5 dias, fez a cirurgia e hoje está um meninão grande, sadio. Então, ou seja, o pré-natal é importante por isso. Você detecta as alterações, corrige a tempo e segue a vida. E há casos até que as intervenções cirúrgicas, inclusive, são feitas até na gestação mesmo, né? Na barriga da mãe mesmo. Já há casos, né, de operação na gestação, se há necessidade e há correção para que nasça normalmente. Isso acontece muito, né? Exatamente. Hoje tem, por exemplo, igual o meningomielocele, que é uma alteração que dá, é como se você pensasse ali, o tubo neural tivesse saindo, a coluninha quando tivesse bem formadinha. Então hoje, principalmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tem um centro de referência que ele capta no Brasil inteiro para poder fazer essa cirurgia intraútero. Então isso aí tem salvado muitas vidas, tem dado muita qualidade de vida também para muitos bebês. Então isso é muito importante, sim. Isso aí a medicina, graças a Deus, evoluiu nesse sentido e tem ajudado bastante. Hoje nós estamos falando sobre gestação e sobre parto. Aqui nosso objetivo é falar e cada vez mais, né, lançar luz sobre a importância de tudo caminhar para um desfecho normal, né, o chamado parto normal. Hoje estamos recebendo o obstetra e ginecologista, Dr. Luiz Eduardo, que está aqui conosco hoje falando sobre gestação, pré-natal, parto normal, que a grande intenção, né, que esse desfecho de uma gravidez que seja saudável o máximo possível, com a ajuda do profissional médico, e tudo seja tranquilo e quando chegar o momento do parto que ele seja normal. Mas por que se insiste tanto em ser normal? A partir de então nós vamos começar esse segundo bloco com o nosso convidado de hoje, né? A Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, profissionais da área médica sempre fala e aconselham, olha, o parto normal é o ideal. Por que realmente o parto normal seria o ideal, que toda gestante tivesse esse desfecho, que trouxesse essa vida nova ao mundo através do parto normal? Então, assim, o parto normal ele tem um benefício muito grande. Vou começar pela mãe. A mãe tem uma recuperação muito rápida. Então, tem mães que às vezes não tem nem laceração após o parto. Ou seja, depois de algumas horas ela poderia ir até para casa, ela só não vai para o bebezinho dela, que tem que ficar ali 24 horas no hospital, para no outro dia realizar o exame do coraçãozinho para depois ir embora. Então, para a mãe, a recuperação é esplêndida. Para o bebê, nem se fala. Então, ou seja, são duas etapas que eu gosto de falar muito com as minhas pacientes, que acontecem durante o trabalho de parto. A primeira são as contrações. É fundamental um bebê passar por
pelo processo do trabalho de parto. É o despertar dele ali. É a forma fisiológica de que ele está sabendo, ele está tomando conhecimento que vai nascer. Então, durante as contrações, ali dentro, ele já está sendo comprimido, já está sendo ali como se estivesse sendo cutucado mesmo. Isso aí faz ele liberar alguns hormônios que começam a enxugar mais o pulmãozinho, faz o intestino dele começar a funcionar mais rápido, para ficar apto depois que ele nascer, a estar durante a amamentação, não ter cólica, saber aprender a digerir direitinho o leite. Então, esse despertar dele, esse trabalho de parto, sentir as contrações, é um primeiro passo e ele é fundamental. O segundo é exatamente quando a mãezinha consegue ali seu parto vaginal, o bebê, quando ele passa pelo canal vaginal, ele pega todas as bactérias da mãe, a sua flora vaginal. Isso ali vai impregnar o bebê todo, isso aí vai levar para ele uma imunidade para o resto da vida. Tanto que depois, quando o bebê nasce, a mãezinha pega, coloca contato pele a pele, não é para esquentar o bebê apenas, é para também transmitir a flora da derme ali para ele. Então, é uma imunidade que vai carregar para o resto da vida. Isso aí traz para o bebê uma saúde inestimável. Então, o Ministério da Saúde entende que se para a mãe é melhor a recuperação, o parto normal, e para o bebê ele vai ser mais saudável, a longo prazo, futuramente, é bom até financeiramente. Eu digo isso pelo próprio SUS. O SUS, ele prega isso também. Sim. Quanto mais cirurgias tem, às vezes pode ter algumas intercorrências. Eu digo de cicatrizes, de dor. Isso aí também poderia ser alguma despesa para o próprio recurso da União. Então, quanto melhor a recuperação, melhor também para o próprio governo em si. Mas, falando do parto normal, eu gosto muito de falar para as minhas pacientes. Hoje, muitas me procuram para o parto normal mesmo. E o que eu acho muito belo do parto normal é exatamente a conexão que se cria. Você tem um parto cesáreo ou tem um parto normal, a mãezinha não vai amar mais ou menos o bebê por causa disso. Ela vai amar igual, pode ter certeza. Mas a conexão que o parto normal traz, ela é muito bacana, ela é muito gostosa. O pai participa, ele está do lado ali, ele está sofrendo, ele está vendo a mãezinha ali se doando, se entregando, e ele também se doa. Ele fica ali, da forma dele, presente com a mãe, dando suporte da forma que ele entende que é o melhor. E todo esse misto de emoções, quando nasce o bebê, tá aquele bebezinho ali gritando, berrando, todo molhadinho, a mãezinha tentando abraçar ele, quase que escapulindo. Essa conexão que se cria, esse misto de emoções é muito bacana e é muito gostosa. Então, tanto o pai como a mãe fica uma imagem muito profunda, como se fosse igual uma tatuagem no coração. Ela vai carregar isso para o resto da vida. E isso é muito bacana, é muito gostoso. Porque não é só do bebê que está nascendo, é também do casal que está ali e os dois estão vendo que os dois estão se doando. Isso aí muda também a visão do casal. Isso é muito importante. É todo um sistema natural, né? A própria natureza, a procriação, o nascimento natural, ele faz parte, né, da natureza humana. Mas no seu consultório, né, as mães, futuras mamães quando chegam, o pensamento delas hoje em dia, doutor Luiz, olha, não quero passar pelo parto normal, não, quero fazer cesariana, ou não, ou chega lá, a maioria não, doutor, eu gostaria que tudo se encaminhasse para o meu parto ser normal. Como que é o posicionamento da mãe? Olha, hoje eu recebo pacientes que a grande maioria procuram-se para o parto normal, mas tem mãezinhas também que querem ter seu parto cesariana. Eu trabalho muito com parto humanizado, então a humanização do parto, o que ele consiste? Não é exatamente fazer um parto normal. A humanização ela consiste exatamente na assistência que você presta para a mãe. Então, às vezes, a mãe chega no bloco cirúrgico, vai passar por uma cesariana, então, às vezes, o ambiente é muito frio ali, ela está muito insegura. Então, eu gosto muito de deixar o ambiente um pouquinho mais acalorado, um ambiente mais acolhedor. Então, a gente coloca música, conversa bastante, o pai sempre está participando. Então, isso aí deixa a mãezinha também receber o bebê dela de forma mais acalorada. Esse é o parto humanizado. É claro que a gente tende sempre, eu sou uma pessoa que todo mundo conhece, eu sempre tento puxar para o parto normal, mas eu entendo, respeito, tem muitas mães que querem o parto cesariano e isso tem que ser respeitado também. O parto normal, hoje, ele tem, no meu consultório, uma grande procura, mas as cesarianas também. Então, mas hoje, no geral, é o parto normal. A preferência, claro, do profissional e a maioria dos partos hoje são normais? Tirando, fazer um recorte aqui de Governador Valadares? Olha, o número de partos normais, igual na própria... hoje eu pego a própria maternidade do hospital regional, então tem bastantes partos normais. O índice de cesariana ainda é elevado, ele ainda não atinge a meta que seria pregado pelo Ministério da Saúde, mas assim, ainda assim o número de partos normais aqui na cidade ainda é maior do que o
o de parto cesariano. Não é como deveria ser, segundo o Ministério da Saúde. Era para ter menos cesariano. Digo no sistema público, tá? Particular a gente não pode colocar, porque isso aí é uma opção de cada um. Sim. Mas no público ainda tem, o parto normal ainda assim, ele é a maior quantidade, sim. Isso é muito bom, né? Mas né, tem gestantes que falam, não, eu quero sentir dor, quero fazer cesariana para não sentir as chamadas, né? Todo mundo fala dor, nas dores do parto, há muita mistificação em torno disso, as mulheres falam, pensam que são dores insuportáveis, que a fazer a cesariana vai acabar com aquela dor, mas ela esquece que tem o pós-operatório, né? Sim, então com tem certeza. tudo, aquela dor, né, que ela sentiria no parto normal, né, talvez ali não vai ter, mas tem o pós-operatório que é mais complicado, a recuperação é mais lenta, até o contato com a criança vai demorar a ter aquele contato mais direto, a recuperação vai ser mais demorada, mais complicada, também tem isso, né? Sim. Em relação às dores, gente, a paciente durante o trabalho de parto, então tem vários mecanismos para a gente poder aliviar. As minhas pacientes, na grande maioria que querem ter um parto normal, eu sempre indico uma profissional para estar acompanhando, que é a profissional doula. Ela veio para ficar, ela veio para somar, na verdade. Então são profissionais que estão ali ajudando, acolhendo a paciente. Elas ajudam também fazendo tanto massagem, ajudam a melhorar, fazer uma analgesia natural. Isso aí é importante. Existem vários outros mecanismos também. Até a própria analgesia medicamentosa pode ser utilizado também. Então, ou seja, o parto em si, ele pode ser dolorido? Claro que ele é. Mas que isso aí vai impedir da paciente ter um parto por ela estar sentindo dor? Não. Tanto que depois, quando ela ganha, a emoção é tão grande que ela esquece da dor. Ela esquece literalmente. Quando vai passando os dias, semanas, você vai conversar com ela, praticamente o cérebro dela parece que foi programado exatamente para isso. Nasceu, a dor ela sabe que sofreu, mas ela não está lembrando a intensidade. Então, ou seja, para que você tenha um parto que seja mais acolhedor, que seja menos doloroso, vou colocar, eu sugiro sempre sim a participação da doula, eu acho muito importante mesmo, veio para somar muito, mas dentro durante o trabalho de parto, exatamente o parto humanizado permite isso, a mobilização da paciente, ela não tem que ficar só deitada na maca ali, com a perna nas perneiras, parada, não, na hora da dor, ela pode movimentar, ela pode exatamente ficar na posição que ela quer, e tanto que na hora que ela for ganhar também, ela pode escolher qual que é a posição mais confortável, ela tem esse livre-arbítrio, ela tem esse protagonismo dela, a mulher vai estar definindo ali qual que é a forma que ela quer. A cesariana, ela não é a vilã da história, a cesariana ela salva vidas, mas quando ela tem indicação. Pacientes que têm a gestação de alto risco, o bebê tem algum risco, alguma doença, algum problema, ou a própria mãe, desde hipertensão, desde diabetes gestacional, não quer dizer que automaticamente tem que ser uma cesariana. Existem indicações para parto normal, exatamente de pacientes que estão alterados também. Mas a cesariana tem alguns casos que realmente ela precisa. Bebês que às vezes estão com o ultrassom alterado, o bebê tem sofrimento fetal, não tem como obrigá-lo a passar por esse processo de trabalho de parto. Então a cesariana ela soma muito, sim, ela é um grande recurso que nós temos na medicina, salva vidas, salva tanto da mãe como do bebê. Mas quando é de opção, é exatamente o que você colocou. Às vezes a mãe quer fugir de uma dor momentânea e às vezes pode levar uma dor que pode carregar para o resto da vida. Uma sequela de alguma aderência, de uma cicatriz que está ali, que fica sempre doendo. Então isso aí tem que ser bem pensado sim. A dor na hora do parto, gente, passa. Isso aí a mãe depois ela nem lembra. Às vezes a dor da cicatriz não, pode carregar para o resto da vida. E o prazer e as delícias da maternidade certamente farão a mãe esquecer de todas essas dores do parto normal. Claro que há situações que mesmo tudo projetado, tudo caminhado, tudo escolhido por ser um parto normal, chega na hora do parto, não é possível, tem que partir para a cesariana. Tem essa situação também, né, doutor? Exato. Então, assim, quando as pacientes me procuram, eu sempre falo que o meu papel está ali do lado. Obstetrícia quer dizer o quê? Ficar ao lado. Um professor meu de Belo Horizonte falava muito que é sentar ao lado, é aguardar, é deixar fluir de forma natural, é o corpo da mulher trabalhar em conjunto, em sincronia com seu bebê. Agora, é claro, existem sim algumas vezes a paciente por algum motivo que infelizmente houve dilatação, mas não houve a progressão da descida do bebê, às vezes tem uma desproporção da cabecinha para a pelve da mãezinha, é o bebê muito grande, e que infelizmente ela não vai conseguir completar aquele parto dela.
então às vezes acaba se tornando uma cesariana. Por isso que eu volto a falar, a cesariana não é vilã, ela salva a vida, ela é extremamente importante e é uma ótima ferramenta para nós obstetras. Maravilha, é bom saber que há essa preocupação dos profissionais, não só o médico, né, o obstetra, mas também de toda a equipe envolvida ali para que a mãe possa ter a sua criança de forma natural, de forma normal, da melhor forma possível, né, que todo o conforto, toda a humanização daquele tratamento aí, se for necessário, se for o caso, a toda a infraestrutura, né, equipamentos profissionais para a cesariana, o que importa é que essa criança venha com saúde, com paz e que a mãe também fique com saúde, idealmente que seja de forma natural, como eu disse, né? As dores existem, mas o prazer, a alegria de gerar uma vida certamente é muito maior. Nós homens não podemos classificar nem mensurar essa dor do parto, mas certamente as mulheres que já tiveram filhos sabem a alegria de ter o seu filho ali nos seus braços após um parto normal. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Chegou até a mim essa informação que você tem um carinho tão grande, é muito querido no Hospital Municipal e nos outros hospitais que você atende, por isso, né? Por essa humanização, essa gentileza, esse calor humano que você tem, esse amor pela profissão para trazer os pequenos a essa vida. Muito obrigado pela sua participação e parabéns. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, te parabenizo pela exatamente colocar um tema tão mistificado, um tema muito bacana, trazendo informação à população de Valadares e região. E sempre que eu tiver à disposição, precisando, eu estou à disposição. Cadeira cativa aqui. Eu gostaria que voltasse outras vezes, que sua área tem muito assunto para a gente discutir. Obrigado e obrigado a você que acompanhou o nosso programa, começando apenas a semana. Durante essa semana teremos muitos assuntos. Quarta-feira nós retornaremos com mais o Cuidando de Você. Daqui a pouco tem o TVK, tem o Rogério Fernandes que já está aqui fazendo sinal aqui, que estou estourando o horário dele, né? Bom motivo, tá? É por um bom motivo, viu, Rogério? Aguarda aí. Mas você continua aqui na programação do nossa TV Rio Doce. É a TV que cuida de você. Uma boa noite e até quarta-feira. Tchau, tchau.